Paz do Senhor, queridos. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. Amém, queridos? Um excelente domingo para você, um excelente dia na presença do nosso Deus. Que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Quero ler com vocês uma palavra, uma passagem aqui poderosa da parte de Deus para conosco nesta manhã de domingo. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Amém? Chegar perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Versículo 8 é poderoso porque ele diz que chegai-vos a Deus e Deus chegará até você. E Deus é poderoso para fazer com que o inimigo bata em retirada. Amém? Mas a palavra de Deus diz no versículo 7 para nós nos apresentarmos a Deus, nós nos submetermos a Deus. E logo na sequência ele diz: mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Olha que forte, queridos. Duas passagens que falam de dois personagens bíblicos, os poderosos, aquele que tem todo o poder, aparece na primeira parte do versículo, que é Deus, e aquele que ele criou para reger, para ser o que estaria na frente de tudo no céu, que caiu e que se tornou o diabo, que é Lúcifer. E ele fala: o Todo-Poderoso deixa para nós, né, para nós nos apresentarmos, nós nos submetermos a Ele, nós nos entregarmos de todo o nosso ser, de toda a nossa força, de todo o nosso conhecimento, toda a sabedoria, de tudo que nós temos, tudo que Deus vai nos dar, e que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é dele. Então ele fala assim: olha, submetam-se a mim. E na parte seguinte do versículo ele fala: se vocês submeterem a mim, vocês podem resistir ao diabo, que ele vai fugir, ele vai correr. Mas sem a parte A do versículo, nós não temos o cumprimento da parte B do versículo, porque o que faz com que as trevas não reinem na sua vida, não reinem na minha vida, é a parte A do versículo, que é a luz, que é Deus. Se nós estamos na luz, as trevas não prevalecem. Quando a luz chega, a escuridão desaparece. Então, quando Deus chega no cenário, não tem espaço, não tem concorrente que vai ficar, que vai brigar com ele para permanecer ali, porque ele é luz. E as trevas não ficam na presença dele. Então, tudo que você está precisando é se apresente para Deus, se submeta a Ele, se entregue a Ele. E o restante vai sair. O restante vai bater em retirada. Por quê? Porque onde está Deus, as trevas não reinam. Os filhos das trevas não prevalecem. Aonde está a luz, as trevas não entram. Então, se você está em Deus, se você está em Cristo Jesus, não tem capeta nenhum, demônio nenhum, Lúcifer nenhum, que vai resistir a Deus e permanecer. Se você está em Cristo e Cristo está em você, Deus está em você, acabou. É só você e Ele. O resto, Ele tira todos os obstáculos, vai tirando os empecilhos, vai removendo os filhos das trevas, vai removendo a escuridão e te dá
a luz, te dá a bênção dele, te dá a promessa dele, realiza os sonhos dele nas nossas vidas. Por que sempre nós falamos que ele realiza em nós os seus sonhos? Porque os sonhos dele é maior, é melhor do que os nossos próprios sonhos. Os sonhos dele é mais alto do que os nossos sonhos. Por mais que nós sonhamos alto, por mais que nós imaginamos, por mais que nós queremos alguma coisa que seja bom, que seja agradável para nós, os de Deus ainda são melhores. Os de Deus sempre vai estar muito além do que aquilo que nós imaginamos. Então, se submetam a Deus, se entreguem a Ele. E o restante, Ele cuida. Ele muda. Ele liberta. Ele transforma. Ele remove. Tudo Ele faz. Só se submeta a Ele. Só se entregue a Ele. Amém, queridos? Nós vemos na cruz do Calvário Jesus Cristo no seu momento de maior angústia, de maior sofrimento, que foi naquele momento que ele estava pregado na cruz, que ele olha para os lados, olha para um lado, olha para o outro e chama e pergunta: meu Deus, por que me desamparou? Na verdade, não foi Deus que desamparou. Foi por causa dos nossos pecados que separou ele de Deus. O que separa o homem de Deus? Não é o pecado? Ali Jesus Cristo também, ele se fez pecador. O santo se fez pecador. Porque ele pegou os meus pecados. Ele pegou os seus pecados. E por causa dos nossos pecados, ele foi separado de Deus. Ele foi separado de Deus e ele não teve aquela presença poderosa de Deus, a paz de Deus, a tranquilidade, a calma em momentos difíceis, de angústia, de sofrimento, que o Espírito de Deus nos dá. Naquele momento ali, Jesus Cristo entra em agonia, não por causa da cruz, não por causa dos pregos, não por causa que ele tinha tomado as chicotadas, não porque ele tinha colocado uma coroa de espinho na cabeça dele, tinha cuspido nele, e alguns batido nele e falado: profetiza para nós quem te bateu. Não por causa disso. Ali ele entra em angústias, ali naquele momento, porque ele não sente mais a presença do Pai. Ele não tem a presença do Pai mais por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, ele foi separado de Deus. Aí ele grita: por que me desampara, meu Pai? Mas aquela obra, aquele momento, aquele ali era o que ele veio para fazer, para nos levar de volta para a presença de Deus, para nunca mais nós sermos separados, para nunca mais pecado nenhum prevalecer na minha vida e nem na sua vida, a tal ponto de trazer a morte para nós. Naquele momento ali, ele pagava todo o preço. Ele carregava todos os nossos pecados para sempre. Para o diabo não reinar mais na sua vida e nem na minha vida. Para nós resistirmos ele e ter autoridade sobre ele e colocar ele por debaixo dos nossos pés. Naquele momento ali, Jesus Cristo em angústia, em sofrimento, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou ele, Deus continuava de olho nele, mas o preço do pecado ele estava pagando. O preço dos nossos pecados ele estava pagando. E ele tinha que passar por tudo aquilo para nos levar de volta para a presença de Deus, para nos dar autoridade, para nos dar poder, para pisar em serpentes e escorpiões. Amém, queridos? Deus é bom, Deus é sempre bom.
Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. Um excelente domingo. Que o Senhor te abençoe sua casa, sua família. Um excelente final de semana com a sua família aí. E depois, logo mais à noite, um culto poderoso, cheio da unção e da presença do Senhor na sua igreja. Amém? Não fique sem congregar. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor resplandeça sobre você, o seu rosto te dê a paz. Shalom.